Fiquei em frente ao espelho, prendendo o fecho do meu colar e tentando acreditar que aquela noite podia ser diferente. Depois de meses de conversas frias e olhares atravessados nas reuniões, meus pais finalmente tinham me chamado. Um jantar na mansão, só nós três, sem distrações. Por um instante, achei que era reconciliação, uma trégua, talvez até a chance de voltar a ser filha e não apenas rival. Coloquei o casaco, quando meu celular vibrou. 3 palavras apareceram na tela: me ligue agora. Sem cumprimento, sem contexto. Era do Corvin. Meu estômago se fechou enquanto eu discava. Ele atendeu no primeiro toque, voz firme e urgente: Eloinen, eles entraram hoje com um pedido de tutela de emergência. Thaddeus e Iris estão dizendo que você não tem capacidade mental para comandar a empresa. O ar saiu de mim. Meu casaco caiu no chão. O quê? Ele continuou: eles juntaram testemunhas, declarações. Não é mais conversa, é processo legal. Eles querem o controle. O mundo girou. Pensei no convite carinhoso da minha mãe: vamos falar sobre o futuro. Lembrei do sorriso educado do meu pai na última reunião. Achei que era avanço, mas era preparação. Eles planejaram isso, sussurrei, entendendo devagar a armadilha. Corvin confirmou: sim, e estão agindo rápido. Olhei para a caixa de tortinhas de limão que tinha comprado no caminho, como um presente de paz para pais que já tinham decidido me apagar. Sentei no banco da entrada, coração disparado, segurando o celular brilhando na mão, sabendo que não podia ir a esse jantar. Não era convite, era emboscada. Ainda ouvi a voz doce da minha mãe, 3 dias antes: querida, vamos falar sobre o futuro. Só um jantar, nós 3. Parecia uma costura em algo rasgado, uma chance de reaproximação. Quis tanto acreditar que parei na padaria perto da escola antiga e comprei as tortinhas que ela sempre colocava no meu prato quando eu era menina. Agora, com as palavras de Corvin ecoando, percebi que aquela doçura tinha sido ensaiada. Eles não queriam minha presença, queriam minha obediência. Afundei no banco, lembrando de outros momentos que ignorei. Meu pai me interrompendo numa reunião, terminando minha fala como se eu não tivesse dito nada. Minha mãe rindo na frente da equipe: Eloinen anda esquecida ultimamente, mas quem não anda? Todos riram, e eu sorri forçado, fingindo que era brincadeira. Mas não era. Era um desgaste lento, constante. Eu tinha justificado como tensão, idade, dinâmica familiar. Preferi achar que era coisa da minha cabeça, porque aceitar que meus pais estavam minando minha credibilidade em público e me dando migalhas de carinho em privado era duro demais. Fui até a cozinha e abri a caixa da padaria. As tortinhas estavam lá, iguais de sempre, crosta dourada, açúcar por cima. Fechei a caixa com as mãos tremendo e empurrei para o lado. Já não era mais um gesto de amor, era prova de como eu mesma tinha caído na armadilha deles. O celular ainda estava no meu colo, com o aviso de Corvin queimando nos meus ouvidos, e percebi que não podia mais ser a filha que só queria paz. Eu tinha que ser outra coisa, porque o que era sentimento agora virou munição. Corvin empurrou uma pasta pela mesa, pesada demais para o pouco de papel que tinha dentro. Abri com as mãos duras e as primeiras palavras me tiraram o ar: pedido de tutela de emergência de Alain Marcelis. Me obriguei a ler cada linha, mesmo com cada frase doendo como pancada: liderança instável, queda emocional, incapacidade de julgar impressão, depoimentos assinados por gente em quem eu confiava, relatos dizendo que eu esquecia datas, ignorava dados e tomava decisões por impulso. As palavras eram frias, mas eu ouvia a voz dos meus pais atrás de cada acusação. Corvin ficou em silêncio, me deixando absorver, e depois falou: eles não fizeram isso sozinhos. 2 investidores já mostraram apoio. Eles querem um nome conhecido, seus pais, para passar segurança. Preferem estabilidade à visão. Fechei a pasta apertando os dedos contra o papelão. Então eles trocam a própria filha por aparência. Ele não me consolou, não era esse o papel dele. Só inclinou para frente e disse firme: eles estão se movendo rápido. Se o juiz der controle temporário, até o fim da semana podem bloquear seu acesso às contas da empresa. Isso não é teoria, Eloinen, já está acontecendo. Tentei engolir o gosto amargo preso na garganta, mas ele ficou pesado.
Pensei em todos os sacrifícios, as noites viradas, os feriados perdidos, as crises superadas, tudo para agora meus pais dizerem que eu não era capaz. Não por preocupação comigo, mas por medo deles. A pasta aberta na mesa tinha meu nome em negrito, como um alvo. Olhei para Corvin, o olhar firme dele cruzando o meu, e senti a mudança. Não era mais decepção. Era sobrevivência. Empurrei a pasta de volta para ele, e minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Então vamos lutar. Fiquei sentada na mesa da cozinha muito depois do sol sumir atrás dos prédios, o processo ainda ecoando na minha cabeça. A casa estava silenciosa, só o barulho da geladeira, mas minha mente gritava com lembranças que eu tinha tentado enterrar. Lembrei da última reunião trimestral, quando um conselheiro se inclinou para mim e disse: "Seu pai comentou que você anda sobrecarregada. Talvez seja a hora de ir mais devagar." Naquele momento, eu ri para disfarçar ponto, mas a lembrança agora pesava diferente. Meus pais tinham colocado dúvidas em ouvidos já prontos para acreditar numa história mais fácil. Vieram outros fragmentos, pequenos e doloridos. Um jovem associado se oferecendo para explicar as minhas próprias projeções, como se eu não entendesse os números que eu mesma tinha feito. Um chefe de departamento hesitando antes de responder minhas perguntas, esperando para ver se Iris ou Thaddeus falariam primeiro. Eu tinha ignorado tudo, dizendo a mim mesma que era coisa da minha cabeça, que eu estava só cansada. Meu olhar foi para a caixa da padaria no balcão. As tortinhas de limão pareciam perfeitas, intocadas, mas agora me zombavam. Não eram lembranças doces da infância. Eram prova de como a nostalgia me cegou. Entrei no jogo deles sorrindo, com as mãos cheias de oferendas de paz, enquanto eles afiavam facas às escondidas. Um arrepio correu pelo meu corpo com o pior pensamento. E se o conselho acreditasse neles? E se meus anos de disciplina e precisão fossem apagados por alguns depoimentos e uma narrativa ensaiada? A ideia apertou meu peito até minha respiração ficar curta. Apoiei as palmas na mesa e me obriguei a levantar. O medo era perigoso, mas a negação tinha sido pior. Eu não podia mais me dar a nenhum dos dois. Se meus pais estavam dispostos a me quebrar pedaço por pedaço, então eu teria que achar as rachaduras na armadura deles também. Na quinta tarde, me forcei a voltar ao escritório, mesmo sentindo que as paredes sussurravam. Andei pelos corredores de queixo erguido, sem deixar ninguém perceber como minhas mãos tremiam ao fechar a porta da minha sala. A petição dos meus pais tinha rachado algo em mim, mas não tinha me destruído. Ainda não. Eu estava juntando relatórios para Corvin quando ouvi uma batida leve. Rovan Vale, um dos contadores juniores, apareceu na porta. Recém-formado, sempre discreto, educado e dedicado, quase nunca chamava atenção. Mas agora estava tenso, os ombros duros, os olhos fugindo para o corredor antes de entrar. Ele segurava uma folha dobrada como se queimasse em suas mãos. "Senhorita Marcelis", sussurrou baixo, e precisei me inclinar para ouvir. "Acho que a senhora deveria ver isso." Peguei o papel, percebendo o tremor nos dedos dele. Ele não esperou eu abrir, só recuou até a porta. "Por favor, não diga que veio de mim." E saiu. Desdobrei a folha e perdi o ar. Um e-mail impresso do servidor da empresa. Assunto: apoio pré-transição. O texto era curto e direto: assim que assumirmos o controle temporário, os bônus serão distribuídos. Assinado: Iris Marcelis. Li uma vez. Depois outra. Depois de novo. As palavras cortavam mais a cada leitura. Controle temporário. Não ance, mas quando. Bônus prometidos em troca de lealdade. Não era preocupação com minha saúde nem com o futuro da empresa. Era suborno, disfarçado em fonte elegante. Apertei a folha contra a mesa, o coração disparado. Todo esse tempo eu tinha me convencido de que exagerava, que os pequenos gestos eram acidentes. Mas ali estava, preto no branco, corrupção planejada. E Rovan, que sempre passava despercebido, tinha escolhido me entregar aquilo. Ele podia ter ficado calado. O silêncio teria sido mais fácil, mais seguro, até lucrativo se aqueles bônus fossem reais. Mas ele não ficou calado. Viu a verdade e me entregou, tremendo mas firme. Algo dentro de mim se estabilizou pela primeira vez em dias. Senti uma faísca de clareza.
Se até um jovem contador teve coragem de se levantar contra eles, então eu não tinha desculpa para vacilar. Guardei o e-mail em uma pasta marcada como provas e soube que a luta tinha mudado. Meus pais não estavam só me derrubando, estavam comprando o próprio futuro. E eu tinha acabado de receber o fio para puxar e desfazer tudo. Não esperei mais nenhum chamado. Dirigi até a mansão na noite seguinte e entrei no escritório onde os dois estavam, a luz da lareira iluminando seus rostos em dourado suave. Por um momento, pareceram os pais que eu lembrava, meu pai com a testa pesada, minha mãe com o sorriso contido, mas as palavras que vieram eram de estranhos. Elo, começou Iris, num tom gentil que quase soava como carinho. Nunca quisemos que isso fosse um confronto. Você fez coisas incríveis, mas todo mundo tem sua hora. Só queremos que essa transição seja tranquila para você. Tadeu se inclinou para a frente, unindo as mãos como se falasse do tempo. Melhor sair antes que surjam perguntas. Podemos manter tudo em silêncio. Deixar você sair com dignidade. Isso é misericórdia, filha. Misericórdia. A palavra me atingiu como gelo. Minha garganta fechou, mas forcei para falar. Vocês entraram com um pedido pelas minhas costas. Disseram ao tribunal que eu sou incapaz. Isso não é misericórdia, é máscara. E eu tenho provas. Pela primeira vez, a expressão deles mudou. O sorriso de Iris vacilou e a mandíbula de Tadeu endureceu. Mas nenhum admitiu nada. Apenas trocaram um olhar, o mesmo olhar de tantas vezes quando mostravam união ao mundo. Não fiquei mais. Qualquer conversa além disso só daria espaço a eles. Virei e saí, meus saltos ecoando no mármore, meu pulso firme como não estava havia semanas. Mais tarde, no meu escritório, comecei a revisar os registros financeiros da empresa com olhos mais atentos que nunca. Foi aí que os números começaram a brilhar como brasas no escuro. Um pagamento de $12.000 para uma firma de consultoria estratégica que ninguém conhecia. Outro de 8.500 para uma consultora no exterior, sem relatórios, sem entregas, sem sinal de trabalho real. Encostei na cadeira, olhando para a tela. Os números gritavam mais alto que qualquer palavra. Já não era suspeita. Era fraude, clara, registrada e datada. Meus pais não tinham apenas tentado me derrubar com uma história, estavam financiando a própria traição com dinheiro roubado. E a cada documento que eu salvava na minha pasta crescente, eu sabia que a fachada de misericórdia deles estava rachando, revelando só o aço frio da estratégia. No fim de semana, meu escritório já não parecia um lugar de trabalho. Parecia um bunker. Cada superfície coberta de pastas e arquivos, todos com títulos em letras grandes, avaliações médicas, crescimento de receita, clientes fiéis, elogios da equipe. Eu construí a parede de provas tijolo por tijolo, do mesmo jeito que construí a empresa, com paciência, precisão e sem atalhos. Coloquei primeiro os laudos médicos assinados por 2 especialistas confirmando o que eu já sabia, nenhuma perda cognitiva, nenhuma limitação, nada que impedisse minha liderança. Depois, 3 anos de registros de receita, gráficos que contavam a história que números nunca escondem, crescimento estável, margens saudáveis, expansão real. Em outra mesa, espalhei contratos de clientes e bilhetes de agradecimento. As assinaturas provavam que minha liderança não era simbólica. Quando o cansaço batia, eu me forçava a assistir à gravação da minha palestra no Congresso de Liderança do ano passado, 40 minutos sem nenhuma anotação, cada dado e estatística dito com precisão. Lembrei da ovação de pé no final, do orgulho quando desconhecidos reconheceram o que meus pais sempre desprezaram. Ao rever, não vi sentimento. Vi clareza. Aquela mulher ainda era eu. Corvin ficou do outro lado da mesa numa noite tardia, gravata afrouxada, os olhos atentos sobre as pilhas de documentos. Está bom, disse, batendo num dos arquivos. Mas lembre-se, eles podem inventar provas, preparar testemunhas, fabricar histórias. Esteja pronta para o barulho. Assenti, colocando mais uma pasta no lugar. Deixem tentar. Números não tremem quando questionados. Endireitei as costas e olhei para a fortaleza que tinha construído. Não era mais sobre nostalgia. As tortinhas de limão, as lembranças, a vontade de reconciliação já eram cinzas. O que estava diante de mim era meu arsenal. E o tribunal me esperava. O próximo passo não era mais sobrevivência.
Era guerra. O tribunal cheirava a polimento e ar frio, o tipo de lugar onde a verdade deveria cortar mais fundo que o sentimento. Entrei firme, vestida de preto. Do outro lado, meus pais já tinham montado o cenário. Íris de creme, calma e suave, com a expressão de mãe serena ensaiada. Tadeu sentado reto, parecendo um patriarca digno, carregando um dever difícil. O advogado deles começou com tristeza ensaiada. Isto não é sobre conflito, disse, gesticulando para eles. É sobre preocupação. Meus clientes são pais amorosos que observam a filha declinar com preocupação crescente, decisões erráticas, instabilidade emocional. Agiram não por ambição, mas por necessidade. Mantive as mãos juntas, ouvindo a ficção que contavam em público. Cada palavra era polida, mas o tom escondido era claro, pena disfarçada de verdade. Então chegou a vez de Corvin. Ele se levantou calmo, sem teatralidade, e começou a deslizar pastas sobre a bancada. Meritíssimo, a requerida foi avaliada por 2 especialistas nos últimos 18 meses. Ambos os relatórios confirmam a ausência de declínio cognitivo. Abriu a pasta, páginas carimbadas e assinadas. Outra pasta caiu em seguida, cheia de 3 anos de crescimento de receita, retenção de clientes e contratos de expansão, todos acima da média do setor. A sala murmurou enquanto gráficos e contratos passavam de mão em mão. Por fim, Corvin colocou um maço de registros financeiros. A voz dele ficou afiada, e aqui temos documentação de pagamentos não autorizados. $12.000 para uma empresa de fachada, 8.500 para um consultor no exterior. Essas transferências tinham sido aprovadas pelos próprios peticionários, disfarçadas como despesas da empresa. O juiz folheou as páginas devagar antes de levantar o olhar. A voz dele estava firme, mas caiu como martelo. Vocês acusam a filha de incompetência enquanto usam o dinheiro da empresa dela contra ela. Um murmúrio correu pela sala. Íris vacilou, apertando as mãos no colo. Tadeu abriu a boca, gaguejou e se calou. Pela primeira vez, a ilusão que eles tinham construído começou a rachar, e eu soube que o palco estava mudando sob os pés deles. As palavras do juiz cortaram o ar com decisão. A petição estava negada, junto com a mentira que meus pais vinham ensaiando por meses. Mas a martelada não só me protegeu, também virou contra eles. Uma investigação sobre a má conduta financeira foi aberta. A fraude que eles tentaram esconder agora os arrastava para a luz. À noite, o conselho convocou uma reunião de emergência. Eu sentei na cabeceira da mesa, Corvin ao meu lado, enquanto os membros se mexiam desconfortáveis nas cadeiras. A voz de Corvin estava calma ao apresentar cada prova, os e-mails de teste de lealdade enviados por Íris, os pagamentos para empresas de fachada, os bônus prometidos em troca de silêncio. Cada documento passado pela mesa polida caía como sentença. Quando a discussão terminou, não havia mais debate. A votação foi rápida, unânime. Tadeu e Íris foram destituídos de toda a autoridade. Seus nomes apagados dos cargos que usavam como coroas. Pela primeira vez, não tinham palco, nem roteiro, nem poder. Do outro lado, Íris se inclinou para a frente, a voz tremendo só o suficiente para soar quase sincera, só queríamos o melhor. Eu encarei seus olhos e respondi firme, vocês queriam o que era de vocês. Eu construí o que é meu. Ela recuou e o silêncio tomou conta da sala. Os conselheiros se voltaram para mim, esperando direção. O momento que antes me dava medo agora parecia conquistado. O trono que eles tentaram tomar já não existia, e o peso da liderança voltou para onde devia estar. Assinei os papéis de remoção sem hesitar, sabendo que o próximo capítulo da batalha já tinha começado. 2 semanas depois, entrei na sala do conselho às 9 em ponto. Todas as cadeiras estavam ocupadas, o ar pesado de expectativa. Assim que entrei, os membros se levantaram em reconhecimento silencioso. Não havia mais pena nos rostos deles. Era respeito. Tomei meu lugar na cabeceira, a cadeira que antes parecia pesada de dúvida. Dessa vez, parecia feita para mim. Deixei o silêncio se assentar antes de falar, essa empresa é meu legado. Foi construída com disciplina, resistência e escolhas difíceis, mas sempre conscientes. De hoje em diante, traição terá consequência, seja de família ou não. Ninguém contestou, ninguém desviou o olhar.
Apenas assentiram, alguns devagar, outros aliviados, como se o chão finalmente tivesse parado de tremer. Por anos, lutei para provar meu valor, até para quem deveria ter visto isso primeiro. Agora, eu não precisava provar mais nada. As provas, o julgamento, a votação unânime, tudo isso já estava feito. A reunião terminou rápido. Não teve discursos longos, nem aplausos, só clareza, limpa e silenciosa. Ao sair da sala do conselho, o corredor se abriu à minha frente, iluminado pela luz da manhã. Meus saltos batiam firmes no chão até eu chegar ao antigo escritório dos meus pais. As persianas estavam fechadas, a mesa vazia, o espaço sem nenhum sinal deles. Parei só bastante para entender aquele vazio não como perda, mas como libertação. Depois continuei andando. Eu não precisava mais da aprovação deles. O que tentaram apagar, eu recuperei. O que tentaram tomar, eu defendi. E no fim, levei comigo algo mais forte que herança. O legado, enfim, era só meu.